Você mora em que continente? Nós somos americanos, independente se nós nascemos na América do Sul, na América Central ou na América do Norte. Não é só os norte-americanos que são americanos. Todos nós, latinos ou não, somos americanos. Mas por que o nome do nosso continente não se chama continente colombiano ou Colômbia, e sim América? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque agora, nessa aula, vocês vão prestar atenção e vocês vão descobrir isso. Que nós vamos falar sobre Cristóvão Colombo, o primeiro a chegar na América, e vamos falar também de Américo Vespúcio. Porque agora nós vamos estar falando sobre a colonização espanhola na América. Na tela para vocês, que nós estamos na aula de número 43, falando sobre a conquista das Américas. Olha aí, ó. É por isso que existe a Copa dos Libertadores da América, porque depois que eles conquistaram, vem alguém e liberta a América deles. A gente já chega com coisa aqui que foi a base do filme que eu pedi para vocês assistirem como pré-requisito para essa aula de hoje. Eu peço para vocês assistirem o filme 1492, A Conquista da América, que narra a história do Cristóvão Colombo, e nós vamos estar deparando com esse período, 1492. O que acontece nesse período? A América, onde hoje é América, a princípio, ela foi chamada de Índias Ocidentais. Você acreditar que Cristóvão Colombo tinha chegado não à América, mas sim às Índias. Ele pensava que ele tinha chegado ao outro lado das Índias. E ele chegou aqui ao continente em 1492, ou seja, ele chegou aqui no finalzinho do século XV. E ele abriu um novo caminho da conquista da Europa. Enquanto os portugueses se instalaram aonde? No litoral brasileiro. Os espanhóis conquistaram o México e de lá conquistaram a América Central, o Peru, o Chile e toda aquela questão. É por isso que os espanhóis... Vocês já viram, né? Que traz aqui a imagem. Vocês já viram que os espanhóis eles chegam às Américas antes dos portugueses. Eles vão estar aqui presentes antes dos portugueses. E eles vão navegar. Cristóvão Colombo, ele saiu, no filme mostra muito isso, essa briga, a igreja perseguindo ele e tudo. Porque ele sai, ele queria provar, naquele momento a igreja pregava que a terra era plana, que existia abismo, queria engolir as embarcações. Ele queria provar que a igreja estava errada, que o mundo é redondo, que se ele saísse da parte ocidental, da parte oriental para a parte ocidental, saísse da Europa rumo ao Ocidente, ele iria dar a volta, iria chegar ao Oriente, ou seja, chegar às Índias, chegar aonde tinha as especiarias. Lembrando que nós falamos na aula passada que as grandes navegações buscavam novas rotas comerciais. Vocês já pararam para pensar? Coloca a mão na consciência de vocês. Os portugueses e os espanhóis enfrentaram tormentas, enfrentaram naufrágios, enfrentaram ataques para ir atrás de tempero, as especiarias. E vocês usando sazon, usando caldo de carne, pelo amor de Deus. Olha o sacrifício que eles fizeram e vocês não têm coragem de pilar uma pimenta do reino ali, num pilãozinho lá para colocar no tempero. Vocês, olha, estou lhe falando, viu? E os caras navegaram pelo mundo porque eles queriam conquistar o mundo, que a princípio foi atrás de especiarias, depois eles queriam conquistar o mundo. E aí depois eles começam um processo de navegação. E os espanhóis são os primeiros a chegar com Cristóvão Colombo, com a esquadra de... Cristóvão Colombo não vai fazer só uma viagem, não. Ele vai ter várias viagens, são 4 viagens que Cristóvão Colombo faz.
mas eu falo um detalhe para vocês. O Cristóvão Colombo, ele morre sem saber que ele tinha descoberto um novo continente. Sabia disso? Não? Então note aí para vocês, na tela para vocês. Quanto à América do Norte, coube aos ingleses e franceses que depois vão chegar aqui, né? Depois os ingleses e franceses vão dizer, opa, eles não conquistaram a América do Norte, vamos partir para lá, vamos conquistar. Os ingleses iniciaram a fundação das chamadas 13 colônias em 1620. E os franceses ocuparam a região hoje pertencente ao Canadá no início do século XVII. A América Central ficou nas mãos dos espanhóis, também os ingleses, os franceses e dos holandeses. Holandeses, franceses e ingleses, eles não vão aceitar essa ideia de que o mundo precisa ser separado em dois partes, metade de Portugal e metade é da Espanha. Eles não vão aceitar, não. E aí, os ingleses, quando eles pararam de brigar com os franceses, porque essa briga dos 100 anos vai demorar mais de 100 anos. E aí eles pararam de brigar, eles disseram, opa, agora que a gente não está brigando, vamos partir para a conquista? Vamos atrás também dessas terras? E eles partiram. Os ingleses já vão dar de cara com a América Central, ou com a América do Norte. Os franceses também lá, a região do Canadá. E eles vão dizer, aqui sou eu que mando. Mas eles também estão na América Central. Olha aí, só é nós olharmos a Guiana Francesa, aqui no norte, fazendo fronteira com o norte do Brasil. Até hoje ela pertence à França. O Suriname, Suriname pertenceu à Holanda. A Guiana Inglesa, que hoje é só Guiana, pertenceu aos ingleses. Só aqui na América Central, fronteira aqui com o Brasil, o norte do Brasil, a gente já percebe essa presença holandesa, francesa e inglesa também aqui. E aí os ingleses vão colonizar. Os próprios barbadianos que vieram construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, eles falavam inglês. Por quê? Porque eles foram colonizados pelos ingleses, ali nas Ilhas Caribenhas. São alguns detalhes para você observar a presença desses países europeus aqui dentro da América. Se nós falamos português, automaticamente é porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Os nossos vizinhos, ali do outro lado, ei, você que está aí no Vale do Guaporé, olha ali pela janela. Ali do outro lado do Guaporé, nós temos os bolivianos. Eles falam espanhol porque eles foram colonizados pela Espanha. E assim sucessivamente. Os norte-americanos falam inglês porque eles foram colonizados pela Inglaterra. Lá no Canadá, eles falam tanto inglês quanto francês, porque eles foram colonizados pelos ingleses e pelos franceses. Estão ligados aí? Então, tudo isso que vivemos hoje é um reflexo de algo que aconteceu lá no século XV, XVI, XVII, que reflete até hoje dentro da nossa sociedade. Então, estudar história não é estudar o passado. O passado já passou, ele foi embora. Estudar história é compreender o presente, é compreender quem somos hoje. Por que nós falamos português? Se eu não conhecer o processo histórico, eu não vou me entender. Quem sou eu hoje? Na tela para vocês. O Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividiu a terra no meio, metade é de Portugal e a outra metade é da Espanha. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, finalzinho do século XV aqui, ó, isso daqui é século X e 5, 15. Entre Portugal e Espanha, já dividia entre os reinos ibéricos as terras e descoberta, e por descobrir no além-mar. Então,
As terras que Portugal já havia descoberto aqui e a Espanha tinha descoberto, já estava dividido. Agora, além mar, o que fosse descoberto teria que obedecer o Tratado de Tordesilhas. O tratado estabelecia que para Portugal ficariam as terras situadas antes da linha imaginária, que demarcava 370 léguas da ilha de Cabo Verde, ok? E a Castela, que era a Espanha, tá? As terras que ficassem além dessa ilha. Ou seja, a ilha de Cabo Verde aqui, 370 léguas da ilha... Aqui, ó, vamos lá. Outra. A ilha de Cabo Verde aqui, aí 370 léguas aqui, tem o tratado, do tratado para cá era da Espanha, do tratado para cá era de Portugal. Toda a África e pedacinho da América seria de Portugal. A potência como a França, Holanda, Inglaterra passaram a questionar a exclusividade da partilha do mundo. Disseram, opa, peraí, quem foi que partilhou o mundo entre vocês? E entre essas nações ibéricas que resultou as piratarias, o contrabando, as invasões da costa do litoral brasileiro. Além disso, portugueses e espanhóis, ao longo do processo de colonização da América, violaram os limites fixados em 1498. Tanto português, gente, era um tratado que era meio que desobedecido. Aqui no Brasil, um exemplo, vamos colocar no Brasil. Aqui no Brasil, sempre os portugueses estavam entrando em terras espanholas, e os espanhóis aqui no sul entrando em terras portuguesas. Então, eles não obedeciam muito esse tratado. Tanto é que quando vai ser assinado outro tratado que vai substituir esse tratado de Tordesilhas, que vai ser o Tratado de Petrópolis, em 1750, só no século XVIII, os portugueses vão utilizar a filosofia do Ultipolsidetes. Quem ocupa é o dono. Por quê? Porque eles já estavam ocupando terras espanholas. Simples assim. Já estavam ocupando. E os ingleses, que tinham ficado fora dessa partilha, os franceses que tinham ficado fora dessa partilha, os espanhóis, eles não vão aceitar isso. Você já tira aquele filme Piratas do Caribe? Não tem o holandês voador? Olha o nome dos navios. Tem um espanhol, que é o cara lá. Tem um Jack Sparrow. Aonde são esses piratas? No Caribe. Nas ilhas caribenhas, aqui na América Central. Por quê? Porque eles não vão aceitar essa partilha. E a Inglaterra, ela financiava os corsários, que eram piratas financiados pelo governo inglês. Diz, olha, nós não estamos indo lá buscar riqueza, mas eu quero que vocês roubem a riqueza dos navios espanhóis. Eles vinham e roubavam. E levavam para a coroa inglesa. A prata que saía daqui, o ouro que saía daqui, tudo poderia ser pilhado, tudo poderia ser roubado no meio do caminho. Os holandeses também estão nessa disputa. Eles invadiram, gente, eles invadiram o litoral brasileiro. Eles fizeram aqui, a França invadiu aqui. Se nós olharmos Recife, vocês têm Recife no Nordeste? Recife no Nordeste foi palco holandês. Os holandeses, Maurício de Nassau constrói uma cidade ali. Depois eles vão ser expulsos do Brasil e tudo, mas constrói. Os franceses invadem o Rio de Janeiro. Os ingleses estão por aqui também tentando invadir. Então a tensão era forte. Se os portugueses não colonizam isso daqui com as capitanias hereditárias que eles vão criar, esses países estrangeiros iam tomar conta do Brasil. Aí o Brasil, a gente ia falar um monte de língua diferente hoje, né? Ia falar holandês, iria falar inglês, iria falar francês, iria falar português, iria falar espanhol. A gente estaria sendo poliglota de tanta língua que a gente ia falar. Mas eu chamo vocês a atenção para este primeiro navegador. Olha aí, ó, Cristóvão Colombo. Que Cristóvão Colombo dizem que ele era vascaíno. Ah, não. Daí é Cruz de Malta, mas não era vascaíno, não. Tá? Ele não era vascaíno, não. Tá? Falar nisso, o Vasco já foi primeiro, né? Vem cá, deixa eu contar uma fofoca para vocês.
O Vasco já foi primeiro uma vez, tá? Foi primeiro a chegar às Índias. A primeira a chegar às Índias foi Vasco da Gama. Vocês sabiam disso? E é interessante que essas bandeiras, essas bandeiras, elas utilizavam essa cruz de Malta. Era uma simbologia cristã da cruz de Malta. Porque muitos desses navegadores, eles vinham ainda lá dos templários. Tem uma característica templária. Tem todo um contexto por trás aí. Mas era a simbologia também que, junto com esses navegadores portugueses e espanhóis, estava vindo a igreja junto com eles. Os jesuítas vão vir junto com eles colonizar. Então tem a presença da igreja. Eram países altamente católicos. A igreja vai apoiar esse processo de colonização, porque era uma forma também de a igreja expandir os seus fiéis. É por isso que os jesuítas vão chegar no Brasil e catequizar os indígenas, porque eram mais fiéis para a Igreja Católica. E se até hoje, a América do Sul, a maioria dos países da América do Sul são católicos, é porque nós fomos colonizados por portugueses e espanhóis que eram católicos. Diferente dos Estados Unidos, que grande parte dos Estados Unidos são evangélicos. Na tela para vocês. Cristóvão Colombo foi navegador e explorador responsável por comandar a primeira frota europeia ao chegar nas terras do continente americano em 1492. Fato histórico popularmente chamado de descobrimento da América. Tem uma música do Boi Bumbá que ela diz assim: alçar as velas, desaportar as caravelas, estrada do novo mundo. Cara, a música, ela é muito linda. O vento me leva à ventania, as noites se envolvem em agonia, o grande abismo que virá. Rapaz, é forte essa música. É claro que é do Boi Contrário, é do Caprichoso, oh meu Deus do céu, eu sou garantido. Mas é uma música que ela mostra essa saga do navegador. Você saía para navegar naquele momento, você não sabia para onde você ia, se você ia voltar vivo ou não. Era uma aventura sem precedentes, porque você ia além mar, sem saber quais perigos iria enfrentar à frente. A igreja dizia que a terra era plana, que existiam monstros para engolir. Olha o medo que eram as pessoas navegarem neste momento. Mas as pessoas partiam, porque navegar é preciso. É preciso navegar. O coração do navegante é o mar em sua frente. Na tela para vocês. Colombo tinha vivido em Portugal entre 1476 e 85. Aí, 9 anos ele viveu em Portugal, de onde teria partido a expedição em direção à Inglaterra e à Irlanda. Islândia, Inglaterra e Islândia. E feito o translado em navios carregando açúcar entre Lisboa e a Ilha da Madeira. Ou seja, Cristóvão Colombo era navegador português. Certo? Só que lá em Portugal ele não vai ter tanto apoio para missão dele da circunnavegação, não, que ele queria fazer a circunnavegação, navegando, fazer o círculo e voltar para o mesmo lugar, porque a igreja começou a perseguir ele. Em 1482, teria navegado com a frota portuguesa rumo à África, quando ganhou experiência de navegação em maior distância. Então ele disse, opa, agora eu sou um grande navegador. Os debates sobre a esferidade da Terra, ou seja, se a Terra era esférica ou não, da obra de Aristóteles, Estrabão e Plínio, incentivavam essas empreitadas. Ele era um leitor muito assíduo. Além disso, relatos de marinheiros sobre terras ao oeste. Ou seja, já tinham navegado para o oeste. Diz, olha, existe terra a oeste. Será que existe terras a oeste da Europa? Eram reforçados por mapas de Paolo del
Pozzo, Toscanelli, esse italiano, que ele já tinha colocado essas terras no mapa, ou seja, não foi um descobrimento não, né? Ele já sabia que existia terra para cá. Possivelmente foi esses mapas que influenciaram Colombo, juntamente com outras obras de navegação da época, aí nessa aventura. Aí o rei lá da Espanha, que era o Fernando V de Aragão, que era do reino de Aragão, e ele casou com Isabel, que era do reino de Leão e Castela, que formaram a Espanha, né, que eram os reis espanhóis. E eu acho interessante que sempre coloca Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ou seja, ela tinha tanto poder quanto o Fernando de Aragão. Era um casal poderoso aí. Apoiaram o seu plano. Eles contaram com o apoio dos banqueiros e outros investidores que forneceram a Cristóvão Colombo 3 navios, uma embarcação maior, a nau, Santa Maria e 2 caravelas, a Pinta e a Nina. Olha aí, nós conhecemos muito essas caravelas aí, hein? Porque depois elas vão vir aqui para o Brasil. Gente, as navegações. Navegar não era fácil. E Cristóvão Colombo queria provar a circunnavegação. E ele sai dentro dessa aventura. E ele chega, sabe aonde? Olha aqui na tela, coloca aqui. Ele chega à Espanha. E ao chegar à Espanha, chegar à América. Ao chegar à América, começa um processo de colonização espanhola. Os espanhóis vão se deparar com 3 grandes civilizações que aqui já habitavam. Eu estou falando dos Incas, dos Maias e dos Astecas. Estou falando dessas civilizações. Já estavam habitando aqui. E aí começa o processo de colonização. Vamos ver como é que se dá esse processo de colonização? Foi o processo de colonização realizado pela Espanha na América entre o século XVI e o século XIX. Teve início durante o mercantilismo. Eu quero lembrar vocês que depois do século XIX, quando chega no século XX, as Américas espanholas elas começaram a se tornar independentes, tá bom? Quando a Espanha e Portugal lideraram as grandes navegações, os principais objetivos da colonização espanhola era a obtenção de quê? De riqueza, exploração mineral, agricultura e comércio com a metrópole. Detalhe para vocês, meus queridos alunos, detalhe para vocês. Os espanhóis eles tiveram a sorte de descobrir o ouro nesse processo de colonização. Coisas que os portugueses não vão descobrir. Então, nós temos aí o ouro sendo descoberto nesse processo de colonização. Tá? Então, eles vão começar a conquistar a América. América Central, parte da América do Sul, vão ser colonizadas pelos espanhóis. E vão fazer reinos espanhóis aí nessa região. Desde o México ali. México não fala espanhol? Porque foi colonizado pelos espanhóis. Até a Argentina, o último país aqui da América do Sul, do Chile à Argentina, os espanhóis vão estar presentes. Na tela. As colônias eram divididas em vice-reinos. Rica em ouro, porque eles vão descobrir ouro antes de Portugal. Portugal só vai descobrir ouro no século XVIII, tá? Opa, vamos colocar mais um aqui, século XVIII. E as capitanias gerais, que incluíam outras regiões. A administração colonial envolveu órgãos como Conselho das Índias e casas de contratação, além dos governos locais como cabildos e ayuntamientos, que é os ajuntamentos aí. Isso era estrutura espanhola nas Américas. Essas casas de contratação desse Conselho das Índias, as casas de contratação, o governo locais, que eram pelos cabildos e ayuntamentos. A economia das colônias era controlada pelo comércio exclusivo do sistema
Porto único, sendo a principal atividade econômica a agricultura, a pecuária e a mineração. A sociedade colonial era estratificada em chapetones, que eram espanhóis nascidos na metrópole, tá? Os espanhóis que nasceram lá na metrópole, lá na Espanha, eram chamados de chapetones. Já os espanhóis que eram nascidos na América e descendentes desses espanhóis aí, eram chamados de crioulos. E ainda tinham os indígenas e os escravizados. Ainda tinham ele. Essa era a sociedade colonial. Os países colonizados pela Espanha foram, vamos lá de baixo, começa pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, voltamos lá para perto da Argentina, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Por ordem alfabética foram esses os países colonizados. Deixa eu chamar a atenção para vocês por aqui. Traz aqui essa. Vocês estão percebendo aqui uma coisa inusitada? O que é? A América Espanhola, que ela vai daqui até lá no México, América Espanhola, ela depois ela vai ser toda fragmentada. Já a América Portuguesa, que é aqui onde é o Brasil, ela não se fragmentou, ela continuou sendo um país só. Tentou se fragmentar, mas tiveram muitas lutas internas que não permitiram. Mas a América Espanhola ela se fragmentou toda aqui, ela, dentro desses países aqui. Esses países aqui ficaram todos fragmentados aqui. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Vocês perceberam que ela se fragmentou em várias coisas, em vários países. Ainda se tentou fazer movimento de unificação, chamado de bolivarianismo, que era, Simão de Bolívar, ele tentava unir a América para ela ganhar força para brigar contra a Inglaterra, e depois essa política ela foi para brigar contra os Estados Unidos, que tentava o processo de colonização. Porque para os Estados Unidos, princípio para a Inglaterra e para os Estados Unidos, foi interessante esses países ficarem pulverizados, porque foi melhor para controlar esses países. E é por isso essa unificação que o Brasil hoje é o país mais forte da América Latina, economicamente, socialmente e tudo. Na tela. A Igreja Católica exerceu um papel importante na catequese e na luta contra a escravização indígena. Mas alguns historiadores acusam de aculturação e exploração de mão de obra nativa, ou seja, os indígenas perderam a sua cultura com a presença católica. Algumas das consequências da colonização espanhola foram a criação da elite coloniais, guerras contra indígenas e influência na estrutura administrativa das nações modernas. Aí nós temos aí Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um navegador, cartógrafo, escritor e comerciante florentino. Ele participou de 3 vezes de expedições marítimas. Devido à sua descrição sobre novas terras, o continente americano foi batizado em sua homenagem. Pessoal, daqui é uma coisa interessante. O Cristóvão Colombo navegou, só que ele morreu achando que ele tinha chegado às Índias. Ele não sabia que ele tinha chegado em um novo continente. Vocês sabiam disso? Aí o Américo Vespúcio, esse cabra aqui, ele vem, ele navega, ele começa a estudar, navega, passa até aqui pelo Brasil também, e aí ele vai dizer, opa, não é as Índias. Nós chamamos o povo de índio erroneamente, porque a gente não chegou às Índias. Nós chegamos em um novo continente. Aí ele vai fazer cartas e cartas, apresentar ao rei,
E com isso, todo o continente, olha aí, ó, todo o continente aqui, do norte ao sul, vai ganhar o nome de América, em homenagem a ele, Américo Vespúcio. Vocês sabiam disso? Tá? Então, note para vocês não esquecerem. Por isso que eu disse para vocês, por que Américo Vespúcio e não continente colombiano, se foi Cristóvão Colombo o primeiro a chegar aqui nas Américas? É um questionamento, né? Pois é, pois é, pois é. Como diria o filósofo Chaves. Pois é, pois é, pois é. Na tela para vocês. Viajou pelas Índias, como chamava a Nova Terra, tá? Em 3 ocasiões. A primeira com os espanhóis e as 2 últimas com os portugueses. É por isso aqui que nós vamos ver aqui, ó, que a primeira ele viaja com os espanhóis e aí as 2 últimas ele já vem partindo de Lisboa e já vem para cá e passa pelo Brasil, pela América do Sul. Em 1505, volta à Espanha e é nomeado piloto-mor da Casa de Contratação das Índias. Neste cargo, era responsável por dar assistência técnica e mapas aos pilotos que embarcavam, assim como um relato informante sobre esta viagem do governo. Então, ele dava mapa, aí ele começa, em 1503, envia uma carta ao seu antigo chefe, Lourenço de Médici, e usa a expressão: nós descobrimos um novo mundo. Ninguém sabe disso, mas aquilo dali é um novo mundo. Para se referir ao novo continente. E durante essa viagem dele, de 1501 até 1503, escreveu um relato de 32 páginas, onde descrevia pessoas e as terras daqui. Um editor italiano incluiu sua descrição numa publicação sob o título O Novo Mundo e as Novas Terras descoberto por Américo Vespúcio. O Novo Mundo e as Novas Terras. Olha aí, gente. O pobre do Colombo ficou de fora da parada. O Colombo ficou de fora. Estão vendo aí, ó, como é que se dá essa saga? Ele escreve uma carta. Um editor italiano, ele vai editar, ele vai colocar na tipografia lá, na máquina de prensar, que era a prensa. E aí ele inclui a descrição nessa publicação com o título O Novo Mundo, as Novas Terras Descobertas por Américo Vespúcio. E essa publicação dele é que essas novas terras passaram a se chamar América, em homenagem a Américo Vespúcio. No entanto, foi o cartógrafo Martin Waldmüller que ele pega aquela publicação e aí ele começa a adotar o nome de América. Esse cartógrafo, ele diz, opa, vamos para a América. Lá, esse novo mundo de Américo Vespúcio. E aí é colocada a América no feminino. Ao fazer um mapa mundi em 1507, ele utiliza, tem um mapa mundi, então essa região aqui ela vai se chamar América. Vai se chamar América, em homenagem a Américo Vespúcio. O cartógrafo alemão tomou essa decisão após a leitura dos escritos de Américo Vespúcio. O feminino foi escolhido porque as outras porções continentais também eram denominadas assim, em feminino, Europa, Ásia, África e agora a Nova América. A América. Então nós temos a América. Viva a América! Tão grande o continente, tão vasto e tão desigual. A América do Norte, ela se desenvolveu muito mais concisa porque o clima lá é propício, as terras propícias e o processo de colonização foi diferente.
A América do Sul, ela luta até hoje para se organizar, para se estruturar. Hoje, da América do Sul, o Brasil é o país mais rico. O Brasil que tem uma estrutura agrícola, tem uma estrutura de indústria consolidada, tem uma estrutura de comércio e serviço consolidado. E assim nós vivemos esta América. Mas fiquem com vocês, daqui a pouquinho eu volto para nós fazermos aquela revisão e atividade. Até lá.